Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula do curso de Android. Bom, nesta videoaula, a minha intenção é organizar um pouco o trabalho, né? Então a gente tem feito não para cada videoaula, mas desenvolvido algumas videoaulas, criado um projeto, mais algum outro projeto. Então, ao invés de ficar criando um projeto para cada assunto que a gente tratar, vamos organizar um pouco o trabalho, criando um único projeto. E nesse projeto a gente vai colocar todas as activities, né? Todos os recursos que a gente desenvolver daqui para frente. Então, a intenção é a gente ter uma aplicação onde apresente um menu e cada nova tela que a gente criar, a gente cria uma opção nesse menu para inicializar essa tela, para não ter que ficar criando um novo projeto a cada vez. Então agora eu acho que a gente já avançou bastante. Acho que vocês já sabem criar um novo projeto, se for necessário acrescentar a activity, né, no arquivo Android Manifest. Então colocar se a activity vai ser um activity main ou não. Então acho que esse assunto a gente já não precisa mais ficar batendo tanto. Então vamos é, criar uma aplicação. Eu tenho uma aqui criada, mas eu vou criar outra. Eu só vou mostrar aqui qual que vai ser o efeito, a intenção, né? O que a gente quer obter. Então, eu vou criar uma aplicação que o objetivo dela vai ser o menu. E aí, a partir desse menu, a gente vai pendurar todas as aplicações. Então, vai ter uma tela de splash. Então, essa tela aqui, ó, ela fica algum tempo, depois ela desaparece e aí entra o menu. Então a gente vai ver criar essa aplicação. Primeira coisa que a gente cria é a tela de splash e depois ele chama uma tela que é a tela de menu. Aí cada nova opção que a gente desenvolver, a gente coloca uma opção nova aqui no menu e linka essa opção com a tela que a gente criar, né? Então a gente vai ver o splash, o menu, e aí a gente vai ver depois então, por exemplo, como que a gente pode obter a lista de contatos do equipamento que o usuário estiver utilizando. Então cada opção nova, ó, então vocês lembram dessa aplicação, eu poderia ter colocado, ó, nesse menu, não precisaria criar um projeto para cada uma, tá? Mais para frente a gente vai ter uma opção de mapa, como que a gente consegue acessar o Google Maps e mostrar um ponto, uma localização nesse mapa. Ó, por enquanto não tem ainda, só coloquei aqui para ter alguma opção do menu, né? Ok? Então vamos criar um projeto novo para colocar primeiro a tela de splash e depois o menu. Bom, então crie um projeto, como a gente já conhece. Eu não vou mostrar essa parte, né? Crio o projeto em branco. A hora que tiver criado o projeto eu volto e falo a respeito da tela de splash. Bom, criado o projeto, então aqui o meu projeto eu chamei de curso Android. Então criado esse projeto, vamos acrescentar nele uma imagem que vai ser usada na tela de splash. Então aqui eu vou aqui, ó, clico o botão direito aqui nessa pasta Res, Drawable, botão direito, aí New File, aí eu vou procurar a imagem. Não é aqui no não é import, né? A gente tem que importar a imagem para o nosso projeto. E eu vou usar um arquivo que está no sistema de arquivos do computador. E aqui eu vou abrir a pasta, no meu caso eu vou abrir a pasta imagens e vou escolher a imagem. Então eu tenho uma aqui que é o Teacher Droid. Então vou escolher essa imagem e Finish. Então aqui está a imagem. Essa imagem aqui que eu vou usar como tela de splash. Bom, agora acrescentada a imagem, a gente vai criar um novo layout. Eu vou colocar aqui o layout que eu vou chamar de
Splash. Então eu vou acrescentar um novo arquivo XML Android que eu vou chamar de Splash. Finish. Então a gente não vai colocar controle nenhum aqui. Eu vou aqui, ó, no Splash XML e eu vou acrescentar aqui uma nova informação, que é a imagem que eu quero colocar aqui. Então a imagem como plano de fundo. Então eu vou colocar aqui, ó, que é para ele pegar Teacher Droid. Então só o nome, não precisa da extensão. Aí a gente vai colocar, mexer também aqui, ó, no Android Manifest. Então vem aqui no XML e eu vou colocar aqui que a atividade principal, ó, Activity, eu vou chamar de Splash. Ela é a atividade principal, certo? Então a classe Java chamada Splash, que controla esse layout que a gente acabou de criar, ela é a atividade principal. Então a hora que o usuário iniciar, ele vai iniciar por essa tela. Então eu vou criar uma classe nova aqui. Por enquanto vamos deixar essa que o projeto criou. Vamos acrescentar uma nova classe, que eu vou chamar também de Splash. Então nessa classe aqui a gente tem que herdar a classe Activity. E aqui então a gente tem que sobrescrever aquele método conhecido já, que é o onCreate. Então source override e procuro aqui onCreate. Então aqui o que eu vou fazer é chamar o método setContentView para apresentar o layout Splash. Aí a gente vai usar um recurso que está um pouco fora do escopo por enquanto. Eu vou colocar aqui, fazer algum comentário, mas não é assunto principal. Então eu vou colocar o código direto aqui. Então a gente colocou aqui setContentView. Opa, já tinha aqui no código. Então a gente vai usar um recurso que é de thread. Então a gente vai iniciar um novo processo e aqui ele vai executar esse código que está aqui dentro, ó, dentro do run. Então esse daqui ele vai usar a função sleep para aguardar 5.000 milésimos de segundo, portanto 5 segundos. Então ele apresenta o layout e espera 5 segundos. Aí depois ele starta uma nova activity, que essa activity a gente vai chamar ela de menu. Então ele vai esperar com essa tela, fica 5 segundos e depois abandona essa tela e mostra a activity menu. Então essa activity a gente tem que criar, né? Então eu vou aqui no layout e vou criar aqui então. Não, vamos por enquanto mostrar essa própria aqui, que é o main, só para a gente ver essa transição da tela de Splash para outra tela. Então eu vou criar aqui no Android Manifest uma activity e a gente não precisa ter todos os detalhes. Como as activities vão ser inicializadas pelo programa, a gente não precisa colocar todos esses detalhes aqui, porque isso daqui é o sistema operacional que precisa saber. Então a gente vai colocar apenas assim, activity. Eu só vou criar uma entrada aqui e vou colocar Android name igual, eu vou colocar aqui de, então eu tenho que colocar, eu vou colocar esse nome aqui, ó, curso Android Activity por enquanto, que é a classe que foi criada automaticamente pelo Eclipse ao criar o projeto. Então curso, depois a gente troca pela tela de menu.
E vou colocar um label. Que é igual, vou deixar o nome da aplicação mesmo como já é o padrão. String app name. Então, só isso deve ser suficiente. Se faltar alguma coisa, eu volto aqui e corrijo. Então, vou salvar. E, bom, eu acho que já posso testar. Vamos ver o que está acusando de erro aqui. No Splash, Teacher Droid. Tá errado, é Droid. Ok. Bom, vou testar. Então, botão direito, Run as Android Application. Opa, deu um errinho aqui. Bom, pessoal, então pelo recurso que a gente está usando aqui da thread, ao inicializar eu tenho que colocar o nome completo. Então vocês lembram que a gente dava, criava uma ação. Então eu vou colocar aqui menu. Então, ó, só para vocês lembrarem, no arquivo Android Manifest a gente criava aqui, ó, action name. Então eu vou deletar aquela entrada que a gente tinha feito e vou usar aqui, ó, vou dar como nome para essa activity menu. E a ação também menu. Então o meu pacote, ó, e a ação menu. E a categoria default, tá? Então, ó, como eu estou colocando aqui que o nome é menu, então a classe também deve ter o nome menu. Então eu vou mudar o nome, ó. Então para mudar o nome, vocês vêm aqui, ó, botão direito, refactor, rename, e aí vamos colocar menu. Aí ele já faz as alterações no código que for necessário fazer, né? Aí alterou. A mesma coisa, ó, só para manter o padrão, por exemplo, como eu coloquei letra maiúscula aqui, eu vou usar a letra maiúscula nas outras classes também. Então vou mudar aqui o splash para letra maiúscula e o nome aqui também eu vou mudar para letra maiúscula. Então só para manter o padrão. Ok? Então vamos ver agora se vai funcionar. Então aqui, ó, eu vou dar vou criar uma nova intent chamando a ação menu do meu pacote, tá? Então isso daqui é como se o usuário estivesse iniciando. Então a gente tem que ter um nome para essa ação. As próximas a gente vai fazer ligeiramente diferente, como eu havia comentado, mas depois a gente conversa a respeito. Então eu vou testar novamente. E aqui, ó, que está a nova tela. Então essa daqui a gente vai agora montar o menu aqui. Ok? Bom, então aí está. Então agora você já aprendeu a criar uma tela de splash. Então, essa videoaula a gente vai parar aqui. Eu vou voltar para uma outra videoaula onde a gente vai desenvolver essa tela do menu. Então, a gente vai colocar, acrescentar os códigos nessa classe para montar o menu. E aí depois, a partir desse menu, cada opção que a gente criar, a gente acrescenta uma classe aqui e uma nova opção no menu. Ok? Então até a próxima videoaula.